Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estou aqui com o Osmar, com a Kátia e com o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. É uma grande alegria chegarmos mais uma vez até você. Olá, queridos companheiros, Guilherme, Adriano, Kátia. Kátia, é uma grande alegria estarmos juntos novamente. Olá, Adriano, Guilherme, Osmar. Olá aos nossos ouvintes que nos acompanham no podcast Espiritismo em 30 Minutos. Vamos lá para mais 30 minutos de uma conversa, um bate-papo gostoso. Olá a todos os ouvintes, olá aos colegas de canal, prazer estar com vocês para mais 30 minutos de aprendizado espírita. No último episódio, nós começamos uma reflexão sobre as parábolas de Jesus e falamos sobre a parábola do filho pródigo. Hoje, dando continuidade a essa reflexão, nós conversaremos sobre a parábola do bom samaritano. E no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Fora da Caridade não há salvação, temos a parábola que diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram-o de ferimento e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Essa passagem, do samaritano está em São Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 a 37 da Bíblia. E pensando no contexto da parábola, a pergunta feita a Jesus, quem é o meu próximo, revela muito sobre a mentalidade da época, O que a gente consegue entender sobre esse contexto que a gente leu aqui na parábola? Nós comentamos no nosso episódio anterior sobre a parábola do filho pródigo, que a parábola ela traz um ensinamento profundo, embora seja uma história, né? Aparentemente uma história singela, mas ela traz ensinamentos muito profundos, porque Jesus é o mestre, é o guia e modelo da humanidade. Então ele nos deixa profundos ensinamentos que nós, na doutrina espírita, procuramos compreender para podermos seguir. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também coloca, para contextualizar, né, os ensinos de Jesus, coloca lá na introdução um item chamado Notícias Históricas, em que ele vai dar rápidas abordagens sobre as questões, sobre os povos da época, né, sobre os papéis das pessoas. E ele fala do samaritano, que é uma das tribos de Israel, que após o cisma das 10 tribos, a Samaria fez um reino dissidente de Israel. Então havia uma dissidência e uma divergência teológica, né, de visão religiosa entre judeus e samaritanos. A tal ponto que os samaritanos eram
tinham um templo à parte, eles não iam a Jerusalém, e judeus e samaritanos não se relacionavam, dada essa divergência de interpretação religiosa. Então, esse é o contexto. Aí veja, sacerdote e levita. Levita é uma das 10 tribos de Israel, tribo de Levi, que era responsável pelo templo, por cuidar do templo. Então, já no primeiro momento, passa um levita, o homem está caído à beira da estrada, necessitado, foi assaltado, foi espancado, está lá semi-morto, né? Sem nada. Passa um levita e passa um sacerdote, homens ligados a Deus. E não fazem nada, porque dizem que têm compromissos com Deus. E passa um samaritano. O samaritano que era, então, alvo do preconceito, da intolerância dos judeus por terem uma interpretação religiosa divergente. Judeus, mas com uma interpretação religiosa divergente. Só isso já era causa para divergência e para antagonismo entre eles. Jesus coloca o samaritano na história como o melhor. Ele podia ter invertido, colocado o samaritano como o pior e depois o sacerdote e o levita como aquele que cuida do homem. Não. Então tem um sentido para isso, né? O sentido de que a nossa espiritualidade se dá em vivência. A nossa fraternidade se dá em atitudes. E que aquele que nós achamos que é inferior, porque tem uma visão religiosa diferente de nós, uma visão política diferente de nós, ou uma origem social, ou uma condição sexual, racial, de origem regional, não é necessariamente pior, só é diferente. Não se trata de ser melhor ou pior, se trata de sermos diferentes, porque somos únicos, embora semelhantes, porque somos irmãos. Então, acho que é um primeiro contexto para a gente abordar essa parábola. Aliás, eu comentei no episódio anterior que um dos livros que a gente citou é o Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, que é da Terezinha Oliveira, né? E a capa do livro é uma ostra com uma pérola dentro. Então é justamente isso, né? A parábola é uma ostra que tem uma pérola dentro que a gente precisa abrir e com cuidado ver o brilho que tem. Osmar, e aí, relembrando ainda a parábola, acho que vale a pena a gente era considerada naquela época a sede do monoteísmo, né? Então acreditava-se num único Deus. E essa rota de Jerusalém para Jericó, é, até hoje se caracteriza por uma movimentação comercial. Então, esse samaritano, né, é atacado, né, esse viajante, ele foi atacado nessa região, né, numa região onde a questão material era muito forte, né? Então, uma via comercial, era um intenso trânsito e movimentação de pessoas, né? E por isso falar descida, cá isso daí, né? Uma descida de padrão vibratório também. Então, todas essas passagens de Jesus, a gente tem que ler nas entrelinhas, né? Então, é como se estivesse caindo uma queda de padrão vibratório, de um plano de vibrações mais elevadas para um plano de vibrações inferiores, né? Um lugar mais materializado. E isso é em decorrência da nossa invigilância moral. Isso acontece no nosso dia a dia, né? E nesse processo de descida, nós podemos, pensar que manter sintonia, como nós mantemos a nossa sintonia, o nosso padrão, né? Eu posso manter com entidades perturbadoras, encarnados ou desencarnados, né? Ou então com entes que têm um padrão vibratório mais elevado, né? Então, só esse trechinho de falando desceu de Jerusalém para Jericó, nos chama atenção para a questão do padrão vibratório, né? Da importância de nós mantermos os nossos padrões e a nossa vigilância. Jesus sempre nos pede vigilância, porque depende de nós. No mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar todos os tipos de vibrações. E eu mantenho a sintonia com aquilo que está dentro do meu coração. Então, eu tenho que estar vigilante com os meus pensamentos e sentimentos para manter, dando continuidade à história, né?
nesse caminho, descia pelo mesmo caminho o sacerdote e esse passou de largo, né? De igual modo, também um levita e também passou de largo. Então, eram pessoas que tinham conhecimento e que a prática estava muito longe daquilo que conhecia, né? Então, era um detentor de vários recursos, mas a solidariedade, as práticas no bem, não havia sentimento envolvido ali. E aí, passar de largo, né? O que seria isso para nós? Quando que nós passamos de largo numa situação? Refletindo sobre isso, eu pensei numa ociosidade mental, né? Aquilo não me atinge e eu fico num ócio mental, né? Não trago as intempéries da vida, algo que acontece está do meu lado e eu não dou atenção para aquilo, né? Então é uma postura que às vezes eu me acostumo a cultivar, que de desinteresse, de indiferença. Quantas vezes nós nos colocamos indiferentes, e esse irmão está perto, está do seu lado, e eu me coloco indiferente. Isso eu chamo de ociosidade mental. Não tem, parece que para passar de largo, né? Para mim não faz diferença alguma, né? E cedo ou tarde, a gente já falou nos episódios anteriores da lei de causa e efeito, isso repercutirá na minha própria intimidade, né? Isso cedo ou tarde vai gerar processo de culpa, porque eu percebo daí, olha, eu sou o meu irmão necessitado, né? E pode ser que agora não tenha gerado nada, mas cedo ou tarde isso, porque como todas as leis divinas estão gravadas na nossa própria consciência, cedo ou tarde isso vai gerar culpa na nossa própria intimidade. Nós não podemos fugir do nosso dever, né? Todos nós temos deveres a cumprir e só pelo dever cumprido é que eu vou conseguir chegar a rumos melhores, né? Então são as escolhas que eu devo fazer. Porque senão eu caio, culpa, remorso, né? Eu fico doente, a minha alma adoece, né? Então, toda essa viagem, né, que nós percebemos que é uma passagem, né? Então, de Jericó, de Jerusalém para Jericó, em uma passagem, em uma viagem, nós temos tantas lições a tirar e lições que nos chegam, porque em cada momento eu posso ser um desses, né? Eu posso ser o caído, mas eu posso ser o sacerdote, eu posso ser o levita, né? Eu posso ser o samaritano. Então, é isso que eu tenho que refletir dentro dessa passagem, quem eu sou. É uma coisa muito interessante com relação a essa parábola, né? Eu acho que a gente tem que ter muito uma visão eh, a respeito do que está, né, nos entrames da passagem. Porque nós sabemos que ele era um samaritano, né? Nós sabemos lá do levita e do sacerdote, mas pensando no ponto de vista daquele que está caído, ele não sabia, né? Ele estava lá, como o próprio Jesus menciona, né, quase morto. Então, ele não tem essa distinção, né, de que é o samaritano que cuidou dele, que é quem é aquela pessoa que cuidou dele. Até porque quando o samaritano o deixa com o estalajadeiro, né, ah, ele não faz questão de se apresentar para aquela pessoa, ele não faz questão de buscar a gratidão ou no sentido de vamos dizer assim, aquela recompensa, né? Ele apenas parte, né? Ele parte para a vida dele, ele continua a vida dele, né? Mas, como Jesus fala, ele é o próximo. E o que a gente tem que ter com essa relação de próximo é de que não importa quem seja essa pessoa, né? Não importa quem é aquele indivíduo. O que nos importa mesmo é que nós possamos amar, né? Independente de quem seja, independente da crença, independente do que quer que seja, né? E outra coisa também muito interessante que eu acho que a gente tem que ver também com uma visão espírita é esse final,
porque ele fala que após ter deixado, né, com o estalajadeiro, ele disse que cuide dele, né, o samaritano diz ao estalajadeiro que cuide dele, e se tudo que ele gastar demais, ele vai lá e satisfará quando voltar. Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque ele deixa um dia, né, em um dia, aquela pessoa que cai na mão dos bandidos, e no outro dia ele vai lá e vai ressarcir tudo que for necessário. Eu acho que isso daí a gente tem que ter uma ideia também como as nossas encarnações, né? Por quê? Porque as nossas relações com aqueles que estão, que nós ajudamos, que nós até mesmo muitas vezes fazemos um mal ou qualquer coisa que seja, ela estará presente em outros dias ou então em outras encarnações. E o que o samaritano faz não é apenas, ele cuidou, né? Mas não é apenas abandonar, né? Então eu acho que também é o papel que a gente tem de ver nas outras encarnações, porque ele vai voltar, né? E todos nós iremos voltar, né? E com certeza teremos as mesmas desavenças, as mesmas provas, as mesmas expiações, as mesmas não no sentido, no sentido mais figurado, né? No sentido mais de categoria dessas provas e dessas expiações. E o que nós devemos estar é sempre prontos para ajudar, né? Então eu acho que é esse o ponto também muito interessante da nossa visão espírita com relação a essa parábola. Tanto de que não há por que nós sabermos quem nos ajuda, quem nos ajudou, por que nos ajuda, por que nos ajudou. Eu acho que o importante é nós amarmos todos aqueles, independente da identidade da pessoa. Independente, claro que a gente tenho certeza que ele não teve ódio do levita e nem do sacerdote, até porque para aquela pessoa ele nem sabia, provavelmente, que o levita e que o sacerdote passou por ele, né? Mas eu tenho certeza que o amor que ele, a gratidão, né? O amor e a gratidão que ele teve por aquele que o ajudou, independe de quem seja, né? Então eu acho que esse ponto, e claro que a gente não deve ter amor àqueles simplesmente porque ele nos ajuda, ele nos faz o bem, né? A gente tem que ter amor a todos. Eu acho que esse é o ponto principal da parábola, né? É amar o próximo, independente de quem ele seja, independente da crença e da religião e de qualquer outra desavença que nós tenhamos, né? A diversidade de desavenças que nós tenhamos com aquela pessoa. E que saber, né, que em outras encarnações nós estaremos aqui presentes com essas mesmas dificuldades, com essas mesmas provas, mesmas expiações, e que nós devemos manter esse amor ao próximo, né? Porque ele vai nos ajudar e nós devemos ajudá-los também, né? Eu gostaria também de olhar a parábola pelo ângulo do caído, porque a gente sempre gostaria de ser o samaritano, né? Olha, se eu pudesse ser alguém na parábola, eu gostaria de ser o samaritano, aquele que ajuda, porque nós precisamos ajudar e amar o próximo, como o Guilherme lembrou, né? Muitas vezes estamos na condição do caído, ou seja, do necessitado, e muitas vezes não temos a humildade de aceitar a ajuda, de reconhecer a nossa limitação e a nossa dificuldade, o que denota um orgulho. E é natural, né? A gente tem essa tendência ao orgulho, até talvez por uma condição de defesa, né? Uma vergonha, né? De se admitir enfermo neste momento, mas eu acho que é necessário. Muitas vezes a gente admitir, eu estou com uma dificuldade, eu preciso de ajuda. E buscar, aceitar essa ajuda, né? E buscar essa ajuda quando a gente precisar. Sem preconceito, né? Talvez o Guilherme lembrou, o homem caído não sabia quem era o samaritano. Vamos supor que ele soubesse e pensasse, nossa, você é um samaritano, cuidar de mim? Não, eu prefiro ficar caído na estrada. Pode ser que ele tivesse pensado, talvez a gente pense isso. Você cuidar de mim, você nessa situação que você está, nessa sua condição, você vai trabalhar comigo? Você vai fazer isso para mim? Não, né? Então, é um preconceito, é uma intolerância, é um orgulho. Então, a enfermidade, a dor também nos trazem esse ensinamento de humildade,
de reconhecer a minha dificuldade, a minha limitação, de que eu estou necessitado e aceitar ajuda. Aceitar ajuda, inclusive, daqueles que nós temos intolerância e preconceito, que está nos estendendo a mão. É uma lição para nós também, né? Uma lição de humildade, de aceitação, de tolerância, de confiança, de quebrarmos os nossos preconceitos em relação àquele que nós julgamos e pré-julgamos pela condição e que muitas vezes é o melhor naquele momento para nós, como foi o samaritano para o homem caído na estrada. Eu queria trazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. É, dentro da parábola, está bem claro que o samaritano praticou, né, a caridade para o homem que foi ali assaltado. Mas para a doutrina espírita, né, em alguns momentos a gente escuta bastante falar, fora da caridade não há salvação, né? E é um lema aí da doutrina espírita. E o que realmente significa isso, né? O que é a caridade na visão espírita? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta à espiritualidade: como devemos entender a palavra caridade? E aí, os Espíritos dizem: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias, perdão das ofensas. Então, é um conceito amplo de caridade. Não é necessariamente só aquela caridade material, pontual, de uma esmola, de eu oferecer um alimento para alguém necessitado, um remédio. É também, né, e é muito importante. Mas a caridade, na visão espírita, é mais abrangente. É moral, não é só material, ela é moral. Aliás, tem um trecho do Evangelho que é a caridade material e a caridade moral, né, do Espírito Irmã Rosália, que é muito bonito. Então, a caridade moral é isso, é benevolência para com todos, ou seja, tratar o outro com respeito, com benevolência, com humildade, né, com amor, com respeito, com carinho. Indulgência para com as fraquezas alheias, ou seja, compreender e relevar o outro no seu erro, porque ele é um espírito necessitado também como nós somos, de compreensão e perdão das ofensas, que não é o esquecimento, o perdão. O perdão é eu não guardar o rancor e não me vingar, não revidar, né? E aí, o que fez o erro, que cometeu o equívoco, vai responder para a própria consciência. Não nos cabe o julgamento. E uma outra pergunta, né? É, quando a gente fala, né, na doutrina espírita de fora da caridade não há salvação, a gente está colocando uma condição de elevação moral, né? E existe a possibilidade da gente evoluir espiritualmente sem exercitar necessariamente esse amor ao próximo, essa caridade? Na visão espírita, a caridade é o único caminho, né? Tanto que o capítulo 15 do Evangelho é fora da caridade não há salvação. Ou seja, não salvação literal, que a gente entende que não existe uma salvação literal, e sim um caminho, né? Então a caridade é o caminho para o progresso. E essa caridade ampla, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias, perdão das ofensas. Porque isso é a conduta em relação ao próximo. E nós precisamos do próximo para aprendermos sobre nós mesmos. Nós nos enxergamos no próximo, né? E nós aprendemos a lidar conosco no relacionamento com o próximo. Nós precisamos do relacionamento na sociedade, na família, no trabalho, no clube, na escola, em qualquer situação, na casa espírita, né, ou no templo religioso, para que esse relacionamento me mostre quem eu sou e me ajude a me modificar a mim, não ao outro. Nós não estamos aqui para modificar o outro, porque isso é impossível. Cada um modifica a si mesmo. Então eu vou me compreendendo, me identificando no relacionamento com o meu próximo, e aí eu vou vendo qual é a minha reação, qual é a minha postura, qual é a minha dificuldade e lidando comigo mesmo. Então o relacionamento é fundamental. Por isso caridade é um caminho, né? Caridade é uma escolha de postura, é uma escolha de conduta, é uma conduta de caridade, não é uma atitude pontual somente, como foi inclusive a do samaritano nessa parábola, mas é muito mais amplo do que isso, né? Então é uma postura de vida. E eu acho que só para retomar uma coisa que a Kátia falou no começo, né? Aquela relação de Jerusalém para Jericó.
Que nesse caso, né, só para retomar algumas ideias, né, que Jerusalém era como se era a cidade sagrada, né, e Jericó era aquele âmbito comercial, né, mais material. Eu acho que essa estrada é o sentido de que todos nós estamos, né, indo e vindo de Jerusalém para Jericó. E os 4 personagens atravessam essa estrada, né? Esse processo aí da reencarnação. Então, eu acho que uma coisa muito importante é nós termos isso em mente. E com relação à caridade, a gente pensa numa salvação no sentido de que ela é muito mais uma relação de obrigatoriedade, né? Porque se você não fazer caridade, você não vai se salvar. Mas eu acho que não é essa a ideia que a gente tem que ter. Eu acho que essa relação da caridade, porque tecnicamente o samaritano ele não tinha isso em mente, né? Ele não fez aquilo propriamente para se salvar, propriamente para ter retribuição do outro, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Claro que o processo de caridade é aquilo que nos levará, né, ao progresso, à evolução, mas é necessário também que tenhamos em nossa mente, em nosso coração, de que a caridade ela tem que ser algo natural, algo intrínseco a nós, né, algo que que nós fazemos de coração, vamos dizer assim, né? Puramente de coração. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Que foi o que o samaritano fez, e não ter, né, nada em troca, não ver nada em troca com isso, né? Que também foi o que o samaritano fez. Eu acho que nós temos que ter isso em mente, e que seja ela uma caridade material ou então uma caridade moral, tem lá suas distinções, mas eu acho que independente disso é o que a gente tem que fazer. Eu tenho uma frase muito boa que o que é fazer o bem, né? Que a gente coloca assim, o que é fazer caridade? Fazer caridade é fazer o bem. Mas o que é fazer o bem? O que é fazer o certo, na verdade, né? O que é fazer o certo? Fazer o certo é fazer o bem da melhor maneira possível que nós temos. Eu acho que esse é o ponto crucial. Que, o certo ele é muito relativo, mas o bem, de certa forma, não. Nós passamos aí por um momento de aprendizado há 200 anos, né, com relação ao Espiritismo, quase 200 anos, que vem nos mostrar o que é fazer o bem. E estar certo de que, né, o bem é aquilo melhor que nós podemos fazer, né? É a nossa máxima. Eu acho que esse que é o ponto principal. Está alinhado às leis divinas, né? O bem é uma atitude alinhada às leis divinas. Porque às vezes pode ser que eu pense que o bem é quando é o bem para mim, né? Quando é confortável e viável para mim. Então, o bem é aquilo que está alinhado às leis divinas que beneficia a todos, o próximo e a mim. E o mal é a ausência do bem, né? Não é uma criação divina, mas é a ausência do bem. Quando eu não faço o bem, necessariamente está acontecendo o mal. E é interessante, né, a gente fazer algumas reflexões sobre essa parábola. Em quais momentos, né, que eu sou o ferido, o indiferente que passa de largo, ou o samaritano? Porque a gente transita, né? Nós não estamos o tempo todo praticando a caridade ainda, mas também não estamos o tempo todo passando de largo naquele que precisa da nossa ajuda. Em alguns momentos nós é que estamos precisando de ajuda, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir nessa postura que nós temos diante dessas oportunidades que aparecem de servirmos, né, a seara de Jesus, servirmos no bem. Bom, excelentes reflexões para esse episódio. Gostaria de agradecer a companhia de vocês três aqui nesses comentários e reflexões que trouxeram para a gente. Também a companhia de quem está nos ouvindo. Deixamos aqui como sugestão de bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, que traz, né, essas parábolas de Jesus. Osmar, tem mais algum livro que queria citar? Comentei no começo, comentei no episódio anterior também, o Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, da Terezinha Oliveira. Excelente. Desejo então ótimos estudos para todos, ótima semana e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.